uma constatação dolorida da nossa relação com a história. Olá, eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Kleber Mendonça Filho, diretor de O Agente Secreto. Kleber, eu começo essa entrevista perguntando sobre a trama de O Agente Secreto, que é ambientada no Recife, e vários de seus filmes têm o Recife como o cenário lá. Foi assim com Aquários, Recife Frio, Som ao Redor, Retratos Fantasmas. Eu queria então que você falasse sobre a presença do Recife como uma personagem dos seus filmes, né? Essa relação afetiva que você tem com a capital pernambucana. Bom, eu sou do Recife, sou pernambucano, eu tenho muita experiência com o Recife, eu conheço o Recife bem, a história, os lugares, a forma como a cidade vem sendo descaracterizada, a forma como tanta coisa permanece preservada, a poesia do Recife, a ideia do Recife, o carnaval e o Recife, o cinema e o Recife. Então, para mim é natural fazer um filme lá, porque é de lá, eu venho de lá e é uma cidade que me estimula, me interessa e também me deixa enfurecido às vezes, né? Mais pelo que fazem com a cidade do que com a cidade exatamente. Então, para mim é natural que eu filme lá. Eu, claro, sempre falo isso, mas continuo fazendo filme no Recife, mas eu gostaria muito de desenvolver um projeto fora. O Bacurau foi fora. Bacurau, nós filmamos no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Foi uma experiência incrível. E por que não pensar em fazer um filme no Rio de Janeiro, ou na França, ou nos Estados Unidos, não sei. É tudo uma questão de achar o projeto correto, né? Mas, de fato, eu tenho feito esses filmes no Recife, eu gosto do tratamento que eu acho que eu tenho dado a essa cidade, né? É uma cidade de personagem e uma cidade de cenário, né? Tá, e por falar em trabalhar fora do Recife, você recebeu convites para trabalhar nos Estados Unidos. Já chegou alguma proposta concreta para trabalhar lá em relação a alguma trama fechada, alguma questão nesse sentido? Já recebi propostas, mas como tudo começa com roteiros, eu não me interessei pelos roteiros. Eu não acho que vale a pena ganhar um bom dinheiro para fazer um filme no qual eu não acredito e sobre o qual eu não tenho controle. Então, é a receita para frustração, raiva e quizila. Então, ainda não apareceu o projeto, eu espero que apareça um dia, né? Acho também que quando você conquista mais espaço, né, uma coisa é o diretor de O Som ao Redor, outra coisa é o diretor de O Som ao Redor e Aquários, né? Outra coisa é o diretor de todos os filmes e O Agente Secreto. Então você conquista mais, bom, no final das contas é poder. Quem sabe agora pode aparecer um roteiro onde eu tenha mais controle. Mas enquanto eu não tiver controle sobre o resultado, eu não tenho interesse de fazer um projeto fora. Talvez eu propondo um projeto seja mais fácil do que ficar esperando um projeto. E a história de O Agente Secreto se passa em 1977, durante a ditadura militar. Como é que surgiu a ideia de fazer um filme tendo a ditadura como temática, mesmo que em segundo plano? Eu queria fazer um filme sobre a reconstrução histórica de um tempo, né? Esse era o meu grande dever de casa, assim, como realizador. E para fazer isso eu preciso do cinema, né? Eu preciso de figurinos, direção de arte, câmera, lentes especiais e as locações que eu conheço tão bem da minha cidade, porque é uma cidade que eu fotografo desde a minha adolescência, né? Então, o fundo da ditadura para mim é interessante porque, em primeiro lugar, eu lembro da ditadura, eu era criança. E eu tenho uma série de lembranças que para mim são muito interessantes e dramáticas, né? Portanto, o desafio para mim era fazer um filme de época, 50 anos atrás, onde eu tivesse alguma autoridade para falar do que eu estava falando, né? E sim, o fundo é a ditadura, mas a palavra não é citada
não é dita nenhuma vez no filme, né? E no final das contas eu queria fazer um filme de mistério, de intriga, de ação, de violência, mas também um filme muito brasileiro, muito amoroso, né? Muito cheio de carinho pelas pessoas. E finalmente, na parte final do filme, eu acho que o filme tira a máscara e revela que é um filme sobre história e memória, né? Que é um tema delicado no nosso país, eu acho. É uma coisa que eu ia perguntar justamente sobre a questão da memória, que é uma temática recorrente nos seus filmes, né? É porque eu acho que o Brasil tem uma relação meio fraturada com a memória, né? Eu tenho uma teoria que a anistia de 79 deixou um trauma no Brasil, no brasileiro, na maneira como a gente olha para o passado. O Brasil joga muita coisa fora, né, de memória. Não só fotos, documentos e filmes, mas toda a experiência da ditadura foi... Tentaram fazer uma faxina na experiência do regime militar com a anistia, né? E eu acho que isso não foi bom de jeito nenhum. A Espanha tem uma relação muito ruim também com a memória dos anos Franco, né? Isso é recorrente em muitos países. Eu acho que o nosso país tem esse problema. E o Agente Secreto, acho que ele pega bem nesse tema. E o resultado não é, digamos, uma história de sucesso, né? Na verdade, é uma constatação dolorida, eu acho. Dentro desse thriller eletrizante, eu acho que tem uma constatação dolorida da nossa relação com a história, né? E falando um pouco da escolha de Wagner Moura para fazer esse protagonista, você já tinha em mente desde o começo trabalhar com Wagner Moura? Você desenhou o papel pensando nele, então? Eu escrevi o Agente Secreto para Wagner, especificamente para ele, pensando em todos os grandes papéis que ele já tinha feito no teatro, televisão e cinema, e por tê-lo conhecido como pessoa também, né? E eu escrevi especificamente para ele. Eu acho que ele tem um carisma extremamente cinematográfico que é muito bom para esse filme. E era isso que eu queria trabalhar com ele, como esse personagem. Ele interpreta dois personagens, mas talvez ele interprete também 3 personagens ao todo. Porque o personagem dele de 77, ele está interpretando um segundo personagem. E ainda tem outro que é mais jovem, em 74 um pouco. Então, fico muito feliz pelo prêmio de melhor diretor que ele ganhou em Cannes. Merece demais. Grande ator, grande pessoa e a gente tem viajado muito, conversado muito. Tem sido Ele ganhou lá o prêmio de ator e você foi premiado como melhor diretor. Só Glauber Rocha que tinha sido. Em 68, o ano que eu nasci. Falando um pouco do orçamento do filme, quanto que você teve à disposição para fazer e imagino que foi o maior orçamento que você teve até aqui. O Agente Secreto é o meu filme de maior orçamento, ele custou 28 milhões de reais. E é um filme panorâmico, com dezenas de personagens, é um filme de época, que se passa em 77. E o roteiro já era um roteiro ambicioso de 167 páginas. E com a produção com Alemanha, França e Holanda. E é um filme majoritariamente brasileiro, né? Então, de fato, é o meu maior filme. Eu acho que cada filme tem um custo. O Retratos Fantasmas, por exemplo, custou R$1 milhão. O Agente Secreto, 28 milhões. Então, cada filme tem o seu conjunto de exigências, né? A Academia Brasileira de Cinema vai escolher o representante do Brasil na luta por uma vaga do Oscar de filme internacional na segunda-feira. E o Agente Secreto é um dos finalistas, né? Ele está nessa lista
com outros 5 filmes. O que credencia o Agente Secreto a ser selecionado, na sua visão? O Agente Secreto começou uma campanha em maio que eu nem sabia que estava começando uma campanha. Ele começou a campanha pela posição de muito prestígio que ele ocupou no Festival de Cannes, que é uma vitrine espetacular no mundo do cinema. Ele passou em competição, ele ganhou 2 prêmios lá, melhor diretor e melhor ator, para Wagner Moura. Ele ganhou o Prêmio da Crítica Internacional, que é um 3º prêmio, melhor filme. E foi vendido para todos os territórios pela MK2, que é a nossa coprodutora francesa. E foi comprado pela Neon nos Estados Unidos. Então, todos os olhos se voltaram para O Agente Secreto como um filme muito importante esse ano no cenário internacional. Um ano depois, ou meses depois, de um outro filme brasileiro ter tido uma carreira de muito prestígio internacional, inclusive ganhando um Oscar, que foi o filme do Walter Salles, o Ainda Estou Aqui, indicado pelo Brasil ano passado. Agora, no final de agosto, início de setembro, a entrada do Agente Secreto nos Estados Unidos foi pelo Festival de Telluride, que é um dos mais prestigiosos hoje nos Estados Unidos, para começar a traçar o perfil de uma temporada de prêmios. A revista Variety dá O Agente Secreto como representante do Brasil, como filme que pode ser indicado na categoria de ator, diretor, roteiro original. O Hollywood Reporter, que é outra revista, também tem o filme como filme internacional. A Neon já tem toda uma série de agendas para compromissos agora relacionados à campanha do Oscar. Então, acho que tem muita coisa acontecendo no filme que eu acho que o posiciona de maneira muito natural, muito orgânica, muito compreensível, fácil de entender, como um possível representante do país, né? E vamos ver. A Neon é a mesma distribuidora de Parasita e Anora. A Anora ganhou o melhor filme do Oscar desse ano. De que maneira a Neon tem ajudado você nessa carreira lá nos Estados Unidos? A Neon é incrivelmente profissional. À frente dela tem o Ryan Werner, que é um grande estrategista de campanha. Ele veio da Cinetic, que era a grande firma de publicista e assessoria de imprensa de filmes que concorreram ao Oscar nos últimos 15, 20 anos. A Neon é muito criativa, eles têm muitas ideias, eles têm um tratamento incrível com o realizador, com a produtora, no caso, Emily. Nosso diálogo é constante, né? Há uma troca constante de diálogos, até porque eu acho que eles admiram a gente, sabem dos filmes que a gente já fez. Então, eles têm sido grandes interlocutores. O filme estreia nos Estados Unidos em 25 de novembro, em Nova York, que é exatamente o período de votação, quando começa, e estreia em Los Angeles no início de dezembro. Agora, no dia 19 de outubro, tem uma noite no Museu da Academia com Walter Salles apresentando o filme e num debate depois da sessão. Então, tem uma série de coisas muito boas relacionadas ao filme. Ainda tem umas 20 coisas que eu poderia falar, mas, enfim, eu acho que para essa nossa conversa aqui, eu acho que isso responde muito bem a pergunta. Você participou da exibição de O Agente Secreto para o presidente Lula em agosto, no Alvorada. Você é um apoiador do presidente Lula. Você também anunciou sua afiliação ao PT em maio de 2021. Queria até que você fizesse um comparativo do tratamento dado à cultura no governo Lula em relação ao governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado recentemente pelo STF. Não há comparação, não existia respeito pela ideia de cultura no governo anterior.
Eu lembro que no dia 1 de janeiro do governo anterior, o Ministério da Cultura foi extinto. Não, e você sentia no ar não como algum tipo de contenção de despesa, mas como algum tipo de vingança, que eu não sei a quem seria direcionada. O governo Lula fez exatamente o oposto no dia 1º de janeiro, no Lula 3, trouxe de volta, claro, num país como o Brasil, o Ministério da Cultura. As políticas públicas, elas estão de volta, o apoio à expressão artística, o apoio ao artista brasileiro, o apoio ao patrimônio, ao cinema, à música. Então não há nada, não há como comparar, não há o que comparar entre esses dois governos. Eu me filiei ao PT, eu nunca fui do PT, eu sempre votei no PT, desde 1989, mas eu nunca fui do PT. Mas eu me filiei ao PT porque eu era tão acusado e xingado de ser petralha, que finalmente, deixa eu pelo menos me afiliar ao PT para merecer o xingamento, entendeu? Mas eu apoio o Lula e fomos muito bem recebidos no Alvorada para exibir o Agente Secreto e eu senti um respeito, um sentido de cidadania muito grande que tinha sido perdido, né, nos últimos 10 anos, principalmente para nós que trabalhamos com a cultura. E perguntando especificamente sobre o cinema feito em Pernambuco, que tem tido notoriedade há algum tempo, o que justifica isso, na sua visão? É a grande questão. Eu não sei, a não ser dizer que Recife é uma cidade com muita personalidade, Pernambuco tem muita personalidade, o Nordeste tem muita personalidade. E acho também que existe uma cultura muito forte de cinefilia no Recife, que não vem de gerações atuais apenas, mas a gente pode voltar décadas, né? Não só com o ciclo de cinema mudo dos anos 20, toda uma série de algumas gerações de críticos e programadores e jornalistas que eram muito apaixonados. Um parque exibidor muito interessante, né, que formou muita gente. Os cinemas do passado que eram fantásticos no centro do Recife. Isso, por exemplo, me inspirou muito ter frequentado tantas salas com tanta personalidade. E outros projetos, como o Cinema da Fundação, onde eu trabalhei, como múltiplos festivais que acontecem no segundo semestre, um deles o Janela Internacional de Cinema do Recife, que eu ajudei a fundar com Emily, e tantos outros festivais que cuidam de tantas áreas do cinema. Então, acho que o cinema, a produção cinematográfica do Recife, ela é muito especial e tem muita personalidade, né? Mas é difícil explicar. O Marcelo Gomes uma vez falou que era o coentro, mas eu não sei que dado científico explicaria isso. Por fim, você tem algum projeto já engatilhado? Eu estou pensando num novo filme. É inevitável que as ideias chegam e eu quero muito, no ano que vem, sentar para escrever esse novo filme e, como sempre, há sempre a dúvida se vai render, se vai, de fato, se transformar num roteiro. Mas eu tenho já algumas ideias, sim, para o próximo filme. Mas primeiro eu preciso tomar conta do Agente Secreto. Mas aí o Recife de novo, em cena? Sim, totalmente Recife. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também. Valeu.